Boa noite, amados irmãos. Confesso a todos vocês que em todos os meus 47 anos de vida cristã, essa é a primeira vez que me vejo impedido de estar junto aos meus irmãos em Cristo para a celebração ao nosso Deus. Sei que tem sido muito difícil estarmos parados em nossas casas, de nos entreolharmos e de tentarmos conversar sobre assuntos que há muito sequer tínhamos tempo para fazer. Então, como estamos todos impedidos de estarmos juntos em nossas celebrações, vamos estar reprisando em nosso encontro de hoje um dos cultos de nossa igreja. Em nossa escolha, buscamos um tema de mensagem que pudesse nos levar a refletir sobre fé que rompe barreiras. Esse é o desafio que temos à nossa frente. Portanto, agradeço seu empenho, agradeço sua atenção, seu compromisso de estarmos juntos, mesmo que distantes geograficamente. O Deus a quem servimos é onipresente e com certeza estará em cada lar onde estiverem servos e servas reunidos em seu nome. Aproveito para deixar uma palavra de conforto e consolo ao seu coração. Não deixe de alimentar em sua mente e seu coração a esperança de que este tempo de turbulência vai passar. Após isso, cantaremos o hino de vitória e poderemos cantar também como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e junto, lado a lado, andarmos com Jesus. Queridos, vocês sabem muito bem a respeito de tudo que está acontecendo à nossa volta. Isso, porém, não deve nos fazer esquecer de nossos compromissos com os nossos dízimos e nossas ofertas, uma vez que estamos já quase no final do mês. Se você ainda não fez a transferência do seu dízimo, nossas contas já voltaram a funcionar normalmente. Deixo um abraço afetuoso para cada um dos meus queridos irmãos e um até breve. Vamos então agora ao culto desta noite. As terras cantai ao Senhor.
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Esse é o Deus que trouxe você aqui. Você está nesse lugar porque Ele permitiu que você aqui viesse. Você está nesse lugar porque Ele guardou você. Você está nesse lugar porque você entende que há um Deus que é sobre todas as coisas, é Senhor sobre a sua vida, e no dia de hoje você escolheu estar na presença dEle, aqui conosco na Segunda Igreja Batista de Campo Grande. Eu quero agradecer a você a sua visita. Graça e paz, amém? Ixi, vamos fazer um replay? Graça e paz, amém? Amém. Isso, irmão, a graça de Jesus é que faz com que nós possamos sorrir, sabendo que toda a nossa jornada está em suas mãos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, porque aqui estamos para render-lhe culto, um culto aonde o nome do Senhor seja proclamado. Obrigado a Deus, porque o nome do Senhor em Jesus Cristo é sobre todo nome, e ao nome de Jesus, todos nós um dia se dobraremos, porque Jesus é o Rei dos Reis. Fica conosco, Senhor, dá-nos a Tua direção e a Tua graça, e aceite o nosso louvor, porque nós queremos sair daqui edificados no Espírito Santo. Obrigado a Deus, dá-nos a Tua direção, nós oramos em Cristo, amém. Vamos ler, queridos, a palavra do nosso Pai, no Salmo 89, verso 15, 8 e 1. Leiamos. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da Tua presença. Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a Ti? És poderoso, Senhor, envolto em felicidade. Todos nós. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a Tua fidelidade por todas as gerações. E é isso que nós faremos agora, com a nossa boca, com o nosso lábio, com a nossa língua, nós então exaltaremos o nome do Altíssimo. Amém, vamos exaltar o nome do Senhor nosso Deus, e esse cântico diz: vem. Esta é a hora da adoração. Então, coloque tudo aquilo que aconteceu, os problemas, todas as ansiedades, as preocupações, deixe de lado. E nesse momento vamos juntos como igreja adorar o Senhor nosso Deus. Aleluia! Grande é o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Senhor, nos encontramos aqui nessa noite para te adorar, para te glorificar. Vem.
Senhor nos diz que devemos ir até Ele. Aqueles que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim, vinde a mim. E uma das coisas que o Senhor faz é abrir os nossos olhos. E, através desse cântico, vamos pedir ao Senhor: abra os olhos do meu coração. Muitas vezes nós não conseguimos ver como o Senhor vê. Nós só olhamos para os problemas, para as dificuldades, mas o Senhor está acima de tudo isso, está acima de tudo, está acima de todos. Então, nesse momento, vamos cantar esse cântico. É um cântico muito conhecido. Se você quiser, fique à vontade, feche seus olhos, como você quiser, mas peça ao Senhor: Senhor, abra os olhos do meu coração, porque eu quero te ver, Senhor. Senhor, sem nada pra dar, só quero
virás, tua chuva derramará. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramará. Se pedirmos, tu virás, tua chuva Está com a sua Bíblia aí, por favor? Mostre-a, por favor. Ainda falta gente, não baixa não, deixa o povo todo levantar a Bíblia. Opa, está melhorando o visual daqui, hein? Muito bem. Agora você pode desembainhar a espada. 1, 2 e pode começar a carregar. Lucas capítulo 8. Nós vamos daqui um pouquinho dar uma estudada dentro deste contexto de Lucas capítulo 8, a partir do verso de número 40, nós vamos até o verso de número 56, e deste contexto de 40 a 56, nós vamos extrair o texto que há de nos direcionar na nossa conversa da noite de hoje. Meus irmãos, que dia é hoje? Não vale dizer que é domingo, domingo eu sei. Dia 19, né?
Já vencemos os primeiros 19 dias desse novo ano. Algumas coisas já aconteceram, alguns de vocês já foram de férias, já visitaram seus familiares, já descansaram um pouquinho, alguns já voltaram ao trabalho, outros ainda estão meio ainda de descanso, esperando chegar o fim das férias. Alguns estão de férias entre nós, vieram nos alegrar, irmãos nossos queridos que estão temporariamente trabalhando em outras cidades, em outros estados, mas que com certeza daqui um pouquinho vão voltar a tomar das mesmas águas que a gente, aqui em Campo Grande, vão voltar para a cidade morena, não é verdade? Então, irmãos, algumas coisas que nós esperávamos que acontecessem em nossas vidas, elas já aconteceram. Outras tantas ainda nos inquietam, porque elas estão ainda por acontecer, e outras que sequer temos algum conhecimento, ainda nos ocorrerão. Mas o mais maravilhoso de tudo isso, é que eu e você podemos guardar em nossos corações uma grande certeza: nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Enquanto eu estudava e pensava nesta grandeza de Deus, em que seus filhos não se sintam sós em sua caminhada, eu me vi cantando em pensamento. Você já se viu cantando em pensamento? Pois é. Às vezes, por não termos dom da música, por não sabermos cantar como convém, a gente se arrisca a cantar em pensamento. Com isso, a nossa voz não assusta nem aos vizinhos e nem a nós mesmos. Não é verdade? Você já teve a oportunidade de tentar se lembrar de alguma música que você cantou há muitos anos atrás e de repente você se pega pensando nela? Aí você começa a cantarolar e você canta fora do ritmo, você já não sabe mais qual é o tom, não sabe qual é o andamento, e você diz assim: só a misericórdia do Senhor, só Deus para entender o que eu estou cantando. Mas cantar, irmãos, em pensamento para mim produz esse tipo de sentimento. Mas o canto que eu comecei a pensar sobre ele, quando eu comecei a estudar esse texto, para trazer para os irmãos a nossa reflexão desta noite, ele diz mais ou menos assim, ó: não me sinto só. Não me sinto só, porque comigo está o anjo de Jeová, que acampa ao meu redor e me protegerá. Esse é o Deus que através dos seus anjos acampa-se ao nosso redor, não nos permitindo sequer pensarmos que estamos sozinhos. Ele está ao nosso lado. Então, creio eu que todos estejamos protegidos pelo Deus que através dos seus anjos tem se acampado à nossa volta, cuidando de cada uma das nossas necessidades, suprindo nossas faltas, curando nossas enfermidades e sarando as nossas feridas. O texto, irmãos, que dele nos utilizaremos para a nossa reflexão de hoje, traduz-nos a história de duas famílias, onde duas pessoas, por igual período de tempo, passaram por experiências diferentes, porém ambas necessitaram de igual modo romper barreiras, para que pudessem alcançar a graça que tanto dela dependia. Desejo no dia de hoje, irmãos, convidá-los à nossa reflexão, uma vez que todos haveremos de enfrentar batalhas, passar por perigos em nossa vida no decorrer deste ano, perigos estes que nos levarão a descobrir em nós mesmos capacidades para vencermos cada um
os obstáculos que vierem e que se puserem à nossa frente. Nós não devemos nos acovardar frente aos desafios, frente aos problemas. Ouvi uma frase essa semana dizendo que diante do nosso Deus precisamos estar de joelhos, mas diante dos nossos problemas estarmos de pé, porque é o Senhor diante de quem nos curvamos, que nos confere graça e nos confere força para que nós possamos lutar as lutas que vierem às nossas vidas. Convido os irmãos então à leitura do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, do verso 40 até o verso 56, para que eu e você possamos pensar acerca do tema, a fé que rompe barreiras. Lucas 8, de 40 a 56, e a palavra de Deus diz assim, você pode acompanhar a leitura na Bíblia que você tem em sua mão, na versão que logicamente você tem, e o texto bíblico começa a nos dizer assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam à sua espera. Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse: mestre, a multidão te oprime, te aperta. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que saiu poder de mim. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ouvindo-o, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele ordenou que a ninguém contasse o que havia acontecido. Feche os seus olhos, vamos orar. A palavra de Deus está lida. Eu poderia parar por aqui e com certeza Deus falaria ao seu coração, porque eu vim aqui para falar a respeito desta palavra. E ela não precisa de mim, porque por si só ela tem poder para falar ao seu coração. Mas Deus colocou no meu coração algo para eu conversar com você sobre isso, sobre essa fé que vence barreiras. E eu quero orar pedindo a Deus que Ele oriente a sua mente, o seu coração, e a minha mente, o meu coração, para essa nossa conversa desta noite. Feche os seus olhos então, vamos orar. Pai, aqui nós estamos, Senhor, servos e servas, homens e mulheres, nas mais diversas idades, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque entendemos que a Tua graça é maior, Senhor, e ela é grande sobre a nossa vida. Estamos aqui porque entendemos, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e é diante de Ti, Senhor, que nós precisamos nos curvar.
E queremos agora, Senhor, apresentar a nossa vida. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas fazer fluir a Tua palavra através da minha mente, do meu coração, para que aquilo, Senhor, que nós conversarmos aqui possa ir, Senhor, ao encontro das necessidades dos Teus servos aqui presentes. E se há, Senhor, entre nós, quem sabe famílias ou pessoas aqui entre nós, que estejam sozinhos, mas que estejam atravessando por lutas, e que tenham de fato, Senhor, grandes barreiras a fazer a transposição delas deste ano, que Tu possas dar-lhes, Senhor, coragem para enfrentar as suas lutas. Toma-nos em Tuas mãos, papai, usa-nos segundo o Teu querer, e a nossa oração no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor, amém. Queridos, antes de qualquer outra coisa, vamos dar uma olhada naquilo que seja fé, palavra de tão pequena grafia, apenas 2 letras, mas de um significado tão intenso, palavra tão ligeira de se expressar, mas tão difícil muitas vezes de ser colocada em prática. Isso porque as vezes em que mais somos levados a fazer uso da nossa fé, são nos momentos das nossas grandes lutas, são nos momentos das grandes tempestades da nossa vida. Muitos de nós temos orado e temos pedido para Deus, dizendo para Deus que nós precisamos de mais fé, e oramos e pedimos a Deus que queremos fé, e Deus, para testar se já estamos em condições de receber a fé que desejamos, permite que venham problemas sobre nós, para saber se de fato estamos preparados para enfrentar a luta. Então são nos momentos de dificuldades que a nossa fé é provada. Há um hino no cantor cristão que diz que sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição, sua fé Jesus contemplará. O autor da Epístola Universal aos Hebreus, eu brinco, eu digo assim, autor ou autora, porque Deus entendeu por bem guardar para si, aquele ou aquela quem a escreveu, no capítulo de número 11, a partir do primeiro verso até o verso de número 3, ele traz a nós uma expressão clara daquilo que seja fé. E ele vai começar dizendo que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não conseguimos ver. E o autor continua dizendo, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, e diz que pela fé os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito daquilo que é aparente. Você se lembra do seu tempo de infância, seu tempo de adolescência? Talvez alguém diga assim, ô pastor, está muito fácil, eu estou vivendo agora esse momento. Talvez você tenha uma idade como a minha, assim, pastor, já faz tempo, a gente precisa pensar um pouquinho para poder lembrar. Quando se aproximava a data do seu aniversário, um misto de sentimentos invadia a sua mente e o seu coração. O que vai acontecer quando eu completar tal número de anos? Que surpresa alguém vai fazer para mim? O que é que vai acontecer na minha vida? Será que eu vou receber algum presente? E você alimentava em seu coração essa esperança. Deixa eu dizer para você uma coisa,
Aniversários combinam duas coisas: antecipação e certeza. Certeza de alguma coisa que você sabe que vai acontecer, e a antecipação de alguma coisa que você gostaria até que chegasse até você, mas você não sabe se virá. Assim funciona a fé, é a combinação dessas coisas, é a convicção baseada na experiência passada de que novas surpresas de Deus seguramente acontecerão na sua vida. Sabe por quê, queridos? O ponto inicial da fé repousa na crença de que temos no caráter de Deus. O ponto inicial da nossa fé repousa na crença que temos no caráter de Deus, pois Ele é quem Ele diz que é. Vocês se lembram lá de Moisés? Quando for apresentar-se a Faraó, ele pergunta para Deus: Senhor, eu vou chegar para Faraó e o que eu vou dizer para ele? Diga para ele: eu sou, me enviou a vós. Esse é o caráter do Deus que alimenta a nossa fé. Mas se o ponto inicial é crer no caráter de Deus, o ponto final é você assentar em seu coração que as promessas que Ele te fez, elas chegarão até você. E eu não estou aqui falando, queridos, em promessas, em coisas fúteis, em coisas passageiras, em coisas materiais, em bens que não transporão os umbrais da eternidade. Mas eu estou falando para vocês de bens que levarão você e a mim à eternidade com Deus, que é a certeza da nossa vida eterna, é a certeza de um coração, da cura de um coração pecador, é a certeza de uma alma ferida, é a certeza de um concerto com o Pai. Lucas capítulo 8, a partir do verso 46, que é o texto que estamos então lendo, nos traz a narrativa de duas situações que eu resolvi chamar de antagônicas: a mulher do fluxo de sangue e a ressuscitação de uma menina. Talvez você diga: pastor, não há nada de antagônico nisso aí. São duas famílias vivendo a realidade trágica de duas pessoas. Mas por que eu as classifiquei assim? Porque dessas duas famílias, em dois períodos idênticos, que o evangelista Lucas resolve e traz, não somente ele, mas Mateus vai falar o mesmo, que as duas famílias viveram dois momentos de aproximadamente quase 12 anos. Segunda igreja, é o tempo que eu estou com vocês. Eu cheguei aqui em 2008, no mês de janeiro de 2008, completei agora 12 anos com vocês. O tempo que eu estou como pastor desta igreja foi o tempo em que estas duas famílias viveram dois momentos, um extremamente trágico e o outro de extrema alegria, de extremo êxtase. Por que êxtase, pastor? Porque na verdade o texto vai falar sobre uma família que tinha uma menina com quase 12 anos. E o texto vai dizer ainda, filha única. E eu poderia acrescentar algumas entrelinhas, não quero fazê-lo, mas poderia até, na minha linha de pensamento, dizer: aquela criança era tudo que aqueles pais tinham. Aquela criança era a bênção de Deus sobre a vida deles, era a alegria daquela família. No entanto, 12 anos após, aquela criança está diante da realidade da morte.
Em contrapartida, a outra família, também por 12 anos, vivenciava o sofrimento de uma mulher que há 12 anos sofria com o problema de um fluxo sanguíneo. Você que é mulher, lendo este texto, você deve saber aquilo que aquela mulher sofria, provavelmente com dores incríveis, por incômodo horrível, 12 anos com uma hemorragia que não acabava. O texto não me faz, ou não me dá segurança para a leitura, mas provavelmente vocês que são da área médica, quer sejam médicos, enfermeiros ou outros, essa mulher deveria ser uma mulher acabada. E por 12 anos, essa mulher vive esse trauma. Mais para frente falaremos um pouco mais a respeito daquilo que esta mulher sofreu. Tanto Jairo, pai da menina, e sua família, que sofriam com a dor da possibilidade da perda de uma filha, quanto a família daquela que por 12 anos abriu mão de tudo o que provavelmente sua família tivera, buscando cura para a sua enfermidade, estavam agora como que extasiadas, as duas famílias e elas duas, diante da possibilidade de terem seus problemas resolvidos. Agora a ordem era garantir a vitória, rompendo as barreiras, porque em primeiro lugar romper a barreira, a fé que rompe barreiras, irmãos, é aquela que enfrenta obstáculos. A fé que enfrenta as barreiras, ou que rompe as barreiras, é a fé que então enfrenta os obstáculos. Volte para a Bíblia, verso 40, 41 e 42, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando, e eis que um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Jairo, queridos, por sua posição social, por seu ofício na sinagoga dos judeus, por sua crença, haveria de, na hora da sua dor, pela possibilidade de ver aquela joia de Deus indo embora, perdendo no vigor do início da sua adolescência a vida. Ele agora olha para aquela situação, certamente contempla ao redor de si mesmo, não encontra outra saída, e o texto bíblico vai dizer que ele prostra-se aos pés do Senhor Jesus, porque na verdade o que mais ele queria naquele tempo, era trazer de volta à vida, aquela que era a sua única filha. Aquele pai tinha um sonho, ver restaurada a vida da sua filha. Talvez você diga para mim assim: pastor, eu não tenho nenhuma filha com essa idade, muito menos nesta situação, à beira da morte. Mas quem sabe você pode ter alguém que já tenha vivido mais do que 12 anos, mas que esteja em verdadeira luta, correndo risco de morte. Quem sabe o seu casamento esteja vivendo à beira da morte. Talvez, quem sabe, 12 anos, 15, 20, 30, 50, 100, não sei. Talvez, se falar 100 anos de casamento, seria forçar uma barra muito grande, mas até 70 eu já vi alguém chegar. Deus tem para você a resposta.
A fé que rompe barreiras é a fé que enfrenta obstáculos. Há uma música muito bela, cantada por Ludmila Feber, e que veio à minha memória também, enquanto estudava, enquanto escrevia. E esta música diz: se tentarem matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova, e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Aí ela encerra dizendo assim: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amados, aquele pai, revestido daquilo que o poeta chamou de unção de ousadia e unção de conquista, fazendo uso dessas duas unções, o Senhor Jesus promove a cura e a restauração da vida daquela menina. Para aquele tempo, algo bastante comum estaria acontecendo na vida do líder daquela sinagoga: cair aos pés de um pregador itinerante e implorar para ele que curasse sua filha. Jesus olha para a vida de Jairo, e se você correr o texto bíblico, você vai ver lá no verso de número 50, que o Senhor Jesus, ele vai, a partir daí, ele vai falar sobre a fé deste homem. Perceba uma coisa muito importante, queridos. Às vezes, as barreiras da fé que eu e você temos que enfrentar são aquelas impostas pelas pessoas que estão mais perto de nós. Se você acompanhar o texto bíblico, você vai ver que a partir do verso 35 até o verso de número 36, quando Jairo está falando com o Senhor Jesus, as pessoas de sua casa chegam para ele e dizem assim: Jairo, desiste, acabou. Por que importunas ainda o mestre? Sua filha já não vive mais. O Senhor Jesus olha para Jairo e diz para ele: não temas, crê somente, e ela será salva. Eu não sei qual é a barreira que você tem a enfrentar neste ano, ou que você esteja enfrentando. Não sei quais nem quantas pessoas, quem sabe às vezes ligada a você, já tenham dito para você a si mesmo: desiste de tudo, larga, estaca zero. Deus está dizendo para você que a fé que ultrapassa a barreira, ela nos leva a enfrentar os desafios. Na noite do dia 31 nós oramos aqui pedindo a Deus que nos abençoasse nas lutas que teríamos no decorrer deste ano. Terça-feira desta semana passada, eu estava aqui na igreja, recebo um telefonema do hospital: seu Jonas, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu sou a fulana de tal, trabalho no setor tal do hospital aqui, e gostaria de dizer para o senhor que o senhor está sendo convocado para chegar aqui amanhã para fazer o exame do cateterismo. E ele disse: pois não, estarei aí amanhã. Me preparei, fui para aquele exame, cheguei lá, me puseram para fazer o exame, me deitaram, a enfermeira assim: eu sou a enfermeira fulana de tal, vou fazer o acompanhamento do senhor durante o tempo deste exame, vou colocar um acesso aqui no seu braço,
porque precisaremos colocar algum remédio para o senhor. Tudo bem. Daí um pouco ela vem e me amarra pela cintura. Eu disse assim: opa, vai amarrar o velhinho para o velhinho não cair? Falei: vai ter fortes emoções, porque eu já estou sendo amarrado inclusive, mas certamente o procedimento de segurança. Um pouco chega o anestesista e diz assim: bom dia, tudo bom com o senhor? Tudo bem? Eu vou colocar uma anestesia aqui para poder facilitar o trabalho da gente. Ele: tá bom. Colocou a anestesia, disse: tá bom. Não sei quanto tempo demorou, mas eu viajei e só acordei quando tudo estava preparado. E eu disse assim: Senhor, acho que deve ser assim a morte. Você está vivo e morre, e de repente você acorda e não vê mais, aí você já foi. E eu disse para aquela enfermeira, quando ela estava cuidando de mim, eu disse assim: quantas vezes o senhor já fez esse mesmo procedimento, algum outro exame? Eu disse: minha filha, eu tenho 63 anos de idade, eu não tenho lembrança como foi a primeira vez que eu entrei no hospital para uma cirurgia, mas acho que eu tinha uns 8 a 10 anos de idade, eu não sei nada do que aconteceu. E ela disse: então sua família deixou um bom legado para o senhor, deixou saúde. Eu falei: graças a Deus por isso. Há momentos da nossa vida que a gente não sabe o que vai acontecer, minutos, mas a gente precisa estar preparado para isso. A situação enfrentada por essas duas famílias nos leva a entender que há momentos em que a gente precisa parar para pensar o que pode nos acontecer. Quando falamos que no caso de Jairo, seus companheiros já não acreditavam mais, pois a menina havia morrido. Porém, o que aqueles companheiros dele não sabiam é que para Jesus a morte não é um impedimento para a realização de seus milagres. Ela é apenas uma maneira de nós homens podermos contemplar o poder de Deus realizado através da pessoa do seu filho. Aquele pai foi encorajado por Jesus: não temas, crê somente. O que você tem a enfrentar e que você sabe no decorrer deste ano? Eu tenho uma palavra para você, e a palavra está na Bíblia: não temas, crê somente. Espera, porque Jesus vem e entra com a providência quando nós esperamos e nós enfrentamos as nossas lutas. E quando Ele entra com a providência, o Senhor Jesus transforma nosso choro em riso, e da morte Ele traz vida. O obstáculo de Jairo foram alguns, a saber, a sua função na sinagoga dos judeus, a multidão que o impedia de aproximar-se do Senhor Jesus, e por último, os que vieram avisá-lo de que sua filha já havia morrido. Meus queridos, quantas pessoas ainda hoje continuam trabalhando no sentido de estimular outras pessoas a desistirem de seguir em frente em busca da sua bênção? Pode ser que entre nós existam pessoas que sejam amigas do Evangelho há muitos anos, que toda semana participam dos cultos nas igrejas evangélicas, que ouvem mensagem de salvação, que ouvem mensagem de incentivo para a vida, mas ainda não romperam a barreira da fé, ou seja, ainda não encontraram força para ultrapassar esta barreira e alcançar a graça da salvação. E muitas vezes elas são impedidas por aqueles que estão próximos. Por que você tem que fazer isso? Por que você tem que ser cristão evangélico? Você já não tem uma religião? Eu quero dizer para você que religião não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que é responsável pela sua e pela minha salvação.
Muitas pessoas cercaram Jesus quando ele tomou o caminho em direção à casa de Jairo, e era praticamente impossível passar no meio daquela multidão, mas uma mulher cujo nome o evangelista, tanto Lucas quanto Mateus, não faz dela menção. Sabe por quê? O nome daquela mulher não era importante naquele momento. O importante era a fé que aquela mulher estava tributando na pessoa do Senhor Jesus. Assim, o que ela fez levou à cura da sua enfermidade, de sua intrepidez, de sua força de vontade, de sua determinação. O resultado foi cura. Somente, queridos, a fé em Cristo pode liberar o poder da cura da parte de Deus. Que posição você tem ocupado com relação a Jesus? Um curioso apenas, ou alguém capaz de enfrentar qualquer desafio para aproximar-se dele e tocar as suas vestes, sabendo que a misericórdia dele produzirá cura para o seu corpo e para a sua alma? O Senhor Jesus pergunta para aquela mulher, quem me tocou? Talvez você diga assim, mas Jesus não sabia quem o havia tocado? Não é que ele não soubesse quem o havia tocado. O Senhor Jesus perguntou porque queria que aquela mulher se colocasse à frente e se identificasse. Ele queria ensinar que as roupas não tinham propriedades místicas ou mágicas. A fé depositada por aquela mulher não foi no tocar nas vestes, mas foi em ter a esperança que em Cristo estava a solução. Mas é possível também, irmãos, que o Senhor Jesus quisesse ensinar uma outra lição, não a ela, mas ao povo, à multidão que o cercava. De acordo com a lei judaica, um homem que tocasse uma mulher em seu período de menstruação, tornar-se-ia cerimonialmente impuro. Se você pode conferir depois em Levítico capítulo 15, do verso 19 até o verso de número 28. Mas Jesus proclamou a centenas de pessoas que a mulher considerada impura o havia tocado e fora curada. Sabe por quê? Porque para Jesus, a mulher sofredora não deveria ser desprezada. Como criatura de Deus, ela merecia atenção e respeito. A fé que rompe barreiras, queridos, ela é expressa por um sentimento de confiança. A fé que rompe barreiras é expressa por um sentimento de confiança. Quem me tocou foi a pergunta. A confiança depositada por aquela mulher na pessoa de Jesus foi tão intensa, que Mateus, no capítulo 9 do seu evangelho, do verso 19 ao verso 22, quando ele está tratando sobre esse assunto, ele vai dizer assim, que aquela mulher teria dito, se apenas eu tocar nas vestes. Olha o tamanho da confiança, olha que expressão de fé, olha que certeza. O sofrimento desta mulher era sério, não apenas sobre o aspecto físico, mas deixava permanentemente impura quanto às questões cerimoniais, não podia frequentar os lugares. O que importa dizer, em tempo como este, é o tamanho da confiança que esta mulher conseguiu atribuir a Jesus. Aquela mulher, por perceber que Jesus sabia o que tinha acontecido, apresenta a sua declaração.
Lucas 8,47 diz: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. O que aquela mulher, irmão, certamente declara com todo o seu ser e publicamente a sua satisfação, pois ela assentou em seu coração que somente Jesus tinha poder para curar sua enfermidade, mesmo já tendo 12 anos de sofrimento. Isso precisa me levar e levar você a entender uma coisa, que quando confiamos todo o nosso ser, com toda a nossa convicção em Jesus Cristo e no poder que dele emana, eu e você conseguimos romper toda e qualquer barreira que nós tivermos a transpor. Se o mar não se abrir, Deus nos faz andar sobre as ondas. E andar sobre as ondas, irmãos, é estar convicto do livramento que nos vem do Senhor. Andar sobre as ondas é alcançar a vitória. Concluo, irmãos, nossa mensagem desta noite dizendo que a fé que rompe barreiras precisa ser determinada, pois da parte de um sentimento de verdadeiro de confiança inabalável, é o posicionamento que nós vamos ter com relação ao nosso Senhor. Se queremos vencer as barreiras que nos ocorrerem na vida, nós precisamos enfrentar os obstáculos, mas precisamos também demonstrar nossa total confiança em Jesus Cristo. Como disse anteriormente, não temos certeza de que nós haja alguém que, vindo cultuar com a gente, tenha deixado em sua casa alguém com 12 anos de idade à beira da morte, ou talvez alguém que esteja em sofrimento durante 12 anos por conta de uma enfermidade, mas outras circunstâncias podem ter trazido você aqui no dia de hoje, e sua necessidade, o Deus através do Filho que atendeu lá no passado, é o mesmo Deus que através do Filho atende no presente. Basta somente que você creia, basta somente confiar e esperar no que Deus irá fazer. Sabe por quê? Porque Deus não deixa de trazer resposta a gente, Ele não deixa de nos responder. O problema está muitas vezes no tempo que nós temos a esperar, e nós estamos vivendo um tempo onde o que menos desejamos fazer é esperar. Nós estamos hoje todos doentes por conta da nossa pressa, corremos muito, e acabamos por descobrir que lá no nosso passado, os nossos familiares viveram muito melhor do que a gente, viveram com mais qualidade de vida, porque eles tinham calma muitas vezes para tomar as suas decisões. Mas o Deus que continua agindo é o Deus que está presente entre nós. Qual é a barreira que você já sabe que você vai enfrentar? Qual é aquela que você desconfia que por ela você irá chegar, ou para ela você irá se chegar? Será que as alegrias de 12 anos poderão se transformar em dores de sofrimento? Ou 12 anos de sofrimentos podem estar à porta para se transformar em uma eternidade de alegria? Mas eu quero dizer para você que, embora o texto não vá nos levar a este caminho, mas o Senhor disse para cada um deles: ao pai disse, não temas, creia somente, ela será salva.
A mulher diz assim: tua fé te salvou. A fé que salva é a mesma fé que cura. Mas a fé que cura, ela nos dá um tempo para que a gente possa ter a oportunidade de refletir. Mas a fé que salva é aquela que nos transporta aos braços do Pai. É essa fé que você precisa alcançar. É esse desafio que nós precisamos alcançar. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar nesse instante. E eu gostaria que você pensasse aí com você mesmo. Você sabe quais barreiras, você sabe quais os problemas você está enfrentando ou que você enfrentará. Fale sobre eles para Deus nesse instante. Eu vou orar por você e depois eu vou te fazer um convite. Pai, nós acabamos, Senhor, de pensar a respeito da fé, Senhor, que rompe barreiras. Estudamos, Senhor, sobre a vida dessas duas famílias. Pensamos, Senhor, sobre a graça tua estendida através da obra de Jesus Cristo na vida da filha de Jairo e na vida da mulher do fluxo de sangue. Mas, Senhor, há vidas entre nós nesta noite aqui que com certeza precisam de milagres. Quem sabe, Senhor, a restauração da saúde física de alguém. Quem sabe, Senhor, a restauração de um relacionamento conjugal. Quem sabe, Senhor, outras lutas mais. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, esteja falando ao coração de cada um dos teus servos nesta noite, assim como tu falastes ao meu coração, nos momentos, Senhor, em que me recolhi para estudar a tua palavra, para pensar sobre aquilo que nós hoje conversamos, Pai. Senhor, dá-nos a alegria, Senhor, de vermos vidas se apresentando para Ti, apresentando seus problemas no Teu altar. Toma, Senhor, a vida do Teu povo em Tuas mãos, guarda-os, ó Deus, para o louvor do Teu nome. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Eu gostaria de fazer um convite a você. Vou convidar os músicos para já estarem aqui à frente. O que Deus falou ao seu coração através da sua palavra? Há obstáculos em sua vida que você gostaria de, nesta noite, trazer e depositar no altar do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, 12 anos já deixei para trás, momentos de alegria, mas hoje estou enfrentando momentos de tristeza, 12 anos de dor, mas eu quero experimentar outros tantos anos de alegria. Eu gostaria de convidar você, se esse é o desejo do seu coração, pastor, algo que eu quero colocar diante do teu altar, do altar do Senhor, para o Senhor orar por mim, orar pela minha família. Eu convido você a sair do seu lugar, para que a gente possa orar junto. Alguém que deseja nesta noite dizer assim: pastor, eu quero que o Senhor ore pela minha família, eu quero que o Senhor ore por mim. Há uma luta muito grande que eu tenho enfrentado. Grandes têm sido as nossas lágrimas, as minhas lágrimas, e eu quero depositar no altar do Senhor. Você pode sair do seu lugar, não importa. Deus sabe da sua dor, Deus sabe do seu problema. Vem aqui à frente. Quero orar por você. Você que tem frequentado a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas que ainda não abriu de verdade o seu coração para receber a graça da salvação, e nessa noite você entende que você pode confiar. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Pastor, meu casamento, já não sei mais nem se existe, mas eu quero colocar diante do Ti, eu quero lançar a rede, porque sob a Tua palavra eu quero lançar a rede. Pode sair do seu lugar, eu quero orar por você. Esse é o tempo em que nós vamos nos apresentar diante do altar do Senhor. Pastor, estou em lutas, ora por mim. Pode sair do seu lugar.
Pense naquela música que nós cantamos, que nós falamos sobre ela, se tentarem matar os seus sonhos, sufocando o seu coração. Esse é o tempo de nós nos apresentarmos perante o altar do Senhor. Pode sair. Ah, pastor, eu não sei se eu vou aí à frente. Ore, peça a Deus. Se o Espírito de Deus estiver falando no seu coração, pode sair. Vem até a frente. Pastor, minha saúde está terrível, eu não sei mais o que fazer. Vem à frente. Quero orar por você. Orar para que Deus restaure a sua vida, restaure a sua alegria. Quem sabe alguém afastado da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu perdi a alegria da minha salvação, estou igual Davi. Eu olho à minha volta e começo a pensar no momento bom que eu vivi com Deus, mas eu agora estou arrasado, arrasada. Eu quero orar por você. Eu quero que você volte para sua casa dizendo assim: não, eu quero ter fé para romper barreiras. Eu quero crer como aquela mulher creu. Eu quero apenas tocar na orla do manto, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Tem mais alguém? Quais são as lutas desse ano, queridos? Nós apenas estamos no 19º dia desse ano. Você quer apresentar a sua vida no altar do Senhor? Sai do seu lugar. Vou convidar os demais irmãos a se colocarem de pé onde vocês estão mesmo, e nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que seja com a nossa vida. Eu não sei qual é a sua dor, não sei qual é o seu obstáculo, não sei qual é o seu problema, mas eu sei quem é a pessoa que vai resolver o seu problema, porque é a mesma pessoa que tem resolvido os meus. Eu sei que Ele é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Pode vir à frente. Isso, venha. É o tempo de nós nos apresentarmos perante a presença do nosso Deus. Vocês não estão vindo aqui por minha causa, não. Graças a Deus vocês não estão vindo aqui por minha causa. Vocês estão vindo aqui por uma causa muito maior. Vocês estão vindo à frente por causa do Deus que cuida, que cura, que liberta. Feche os seus olhos e vamos orar nesse instante. Pai, como é bom, Senhor, podermos descansar. Como é bom, Senhor, podermos confiar. Como é bom, Senhor, podermos saber que a Tua graça nos basta, porque o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Esse é o sentimento que nós temos, Senhor, sentimento que Tu fizeste nascer no coração de Paulo também, quando ele disse essas palavras. Pai, aqui estão, Senhor, servos e servas, aqui estão, Senhor, homens e mulheres cujo coração, Senhor, se encontram agora contritos diante de Ti, diante da Tua pessoa. E que, ó Deus, da mesma maneira como aquela mulher e aquele pai foram ao encontro de Jesus, eles estão vindo, Senhor, ao Teu encontro, Senhor. Sabemos que Tu estás presente entre nós, Senhor, e a Tua graça, Senhor, ela tem se estendido sobre cada um aqui neste lugar, nesta noite. Pai, estende sobre nós, Senhor, o Teu favor. Entra agora, Senhor, na mente, no coração de cada um dos Teus servos aqui, Senhor. Tu somente, Senhor, és aquele que sabes o que vai no fundo do nosso coração, o nosso sentimento, a nossa dor, os nossos projetos, os nossos percalços, as nossas dores, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o Teu povo aqui, Pai. Que cada um de nós possa voltar à sua casa, ó Deus, com seu coração feliz, porque nesta noite a fé que rompe barreira moveu, Senhor, o coração dos Teus servos.
fazendo-os vir à frente para depositar no teu altar as suas lutas, que eu não sei quais são, Senhor, não importa também eu saber, importa que tu sabes, ó Deus, antes mesmo que eles pudessem declinar, Senhor, as suas lutas, e eu quero te pedir em nome de Jesus, resolve, Senhor, o problema, seja ele qual for, se é de justiça humana, que tu esteja, Senhor, à frente para cuidar, não permitindo que homem algum, Senhor, esteja interrompendo, esteja atrapalhando, ó Deus, as coisas acontecerem. Ó Deus, toma-nos agora em tuas mãos, glorifica, Senhor, o teu nome através da nossa vida, é a nossa oração, Paizinho querido, no nome de Jesus, amém, Senhor, amém e amém. Deus abençoe, queridos, volte para o seu lugar, Deus abençoe, nós já estamos caminhando para o encerramento, pastor Marcos, por favor. Queridos, que essa semana seja uma semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a ficar em pé, nós vamos orar, e o nosso desejo é que sempre, a cada instante, nós possamos ter a certeza em nosso coração, que Deus, aquilo que Ele prometeu, Ele há de derramar em nossas vidas. Aquilo que o Senhor disse que fará, acontecerá, porque Deus é um Deus que cumpre suas palavras e suas promessas. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, nos alcance em todo o momento de nossa vida, até um dia estarmos com o Senhor para todo sempre. E em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso, agradecemos e oramos. Amém. Amém.